Olá, gente linda! Vamos tomar café com o nosso Deus Pai hoje? Hoje nós estamos no dia 3 de maio e o texto nos diz assim: não ande na contramão da vida. No livro de Lucas, capítulo 5, versículo 7, a palavra de Deus diz assim: então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. Aí o autor vai nos dizer assim, a nossa habilidade de comunicar-se nos permite compreender os sinais emitidos pelas pessoas, sem que as palavras precisem ser pronunciadas. Muitas vezes, um gesto ou uma simples mudança de expressão pode nos falar mais do que muitas palavras. E assim como um aceno de mão pode muitas vezes substituir um oi de alguém. Por isso, os sinais não são limitações, pois servem para a nossa comunicação. E observar os sinais é ser sábio e prudente. Por exemplo, ao dirigirmos, é fundamental observar os sinais para que haja segurança tanto para você quanto para as demais pessoas. Agora, deixe-me perguntar. Você tem observado os sinais que a vida lhe apresenta? Você precisa pensar nisso, em especial ao tomar as decisões que podem impactar grandemente a sua vida. Esteja atento aos sinais que Deus lhe tem dado, assim como quem dirige sem respeitar as sinalizações e sem parar nos sinais vermelhos pode acarretar um acidente. Não ficar atento aos sinais de Deus pode levá-lo a viver uma vida com grandes problemas. Diante de uma escolha que você esteja prestes a fazer, o pai vai sinalizar para uma decisão correta, pois ele sabe que andar desatento o expõe a vários riscos e a demais pessoas ao seu redor, podendo até custar a vida. Por isso, decida não andar na contramão da vontade de Deus. Quando ignoramos os sinais dados por Deus, podemos pagar um preço amargo, ao passo que se tivermos atentos e obedientes aos apontamentos, dados por ele, temos a confiança de uma trajetória segura pela jornada da vida. Uma frase do autor diz assim: se você atentar aos sinais de Deus, ele o conduzirá a caminhos seguros. O devocional é o 124, a leitura bíblica é João 2 e a palavra-chave é atenção. Então, que nós possamos ficar atentos nos sinais de Deus, na voz de Deus, que possamos acordar todos os dias de manhã, orar, ter comunhão com Deus, pedir sabedoria a Ele, pedir a direção do Senhor para a nossa vida e para a nossa família, para que nós possamos ter uma vida sobrenatural, vivendo no sobrenatural de Deus, que a nossa capacidade, a nossa suficiência seja do Senhor. Que o Senhor possa nos ajudar e nos conduzir a uma vida grandiosa, junto com a nossa família. Vamos depender totalmente de Deus, porque Ele tem muito mais para manifestar em nossa vida. Amém? Então eu vou ler agora um texto que está na Bíblia, no livro de Lucas mesmo. Eu vou ler o livro de Lucas, capítulo 5, para a gente poder se inteirar do milagre que Deus tem para a nossa vida. Esse texto ele fala sobre a pesca maravilhosa. E nós temos que compreender que Deus tem muitos milagres para a nossa vida e para a nossa família. Vamos confiar no Senhor? Deus tem infinitamente mais. A pesca maravilhosa. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 5. E vão acompanhar comigo aqui. A pesca maravilhosa. E aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro lado, para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois, à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando-lhes a eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Então assim,
Aqui Jesus está nos mostrando sobre a pesca maravilhosa, o que Ele pode fazer na nossa vida. Deus pode fazer muito mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Jesus, Ele é maravilhoso, Ele tem muitas bênçãos para manifestar na nossa vida. Se nós obedecermos a sua palavra, basta a gente obedecer a palavra de Deus, que Deus tem muita coisa para manifestar em nossa vida. Aqui foi uma pesca. Jesus, ele falou para Pedro e para os pescadores lançarem a rede e confiar na palavra de Deus. E eles lançaram, e eles pescaram muitos peixes, tanto que eles puderam ajudar os outros pescadores dos outros barcos, para poder dividir a pesca de tão grande e de tanto que era. A mesma coisa somos nós, quando nós ouvimos a voz de Deus, obedecemos os seus mandamentos, obedecemos as suas palavras, a sua direção. Ouvimos a voz do Espírito Santo nos dizendo, este é o caminho, andai por ele. Nós recebemos de Deus também tanto milagre, tanta maravilha, que nós podemos dividir com as outras pessoas. Nós já temos o amor de Deus, temos o cuidado de Deus em nossas vidas, nós já podemos dividir com as pessoas isso. Falar para as pessoas que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus tem vida eterna, que Jesus tem bênçãos para a nossa vida, bênçãos para os nossos filhos, para os nossos netos, para nossas gerações futuras. Nós já podemos dividir isso com as pessoas. E além de tudo, Deus, Ele promete cuidar de nós. Deus promete nos dar provisão para tudo aquilo que nós precisamos. Deus promete provisão de saúde, provisão de alimento, provisão de tudo aquilo que a gente precisa. Basta a gente dar um passo de fé e Deus abre o mar. A gente dá um passo de fé e Deus abre aquela porta que a gente precisa. A gente dá um passo de fé e Deus abre um portão. A gente dá um passo de fé e Deus faz o milagre que nós precisamos na nossa vida. Se você está doente, ore a Deus, confie nele, tenha fé que Ele vai te curar. Se você está desempregado, tenha fé, confie em Deus, ore, faça uma oração de fé, que Deus vai abrir a porta de emprego para você. Você está precisando de moradia, de um lugar para morar com a sua família? Ore, faça a oração da fé, que Deus vai providenciar um lugar para vocês terem uma moradia digna. Você está precisando de uma vitória numa causa na justiça? Faça a oração da fé, creia e confie que Deus vai te dar a vitória, porque Deus é o nosso juiz, Jesus Cristo é o nosso advogado e o Espírito Santo é o nosso intercessor, e Ele vai nos ajudar e Ele vai nos abençoar com tudo aquilo que precisamos. Nós só temos que obedecer a Deus, obedecer os seus mandamentos, andar nos seus caminhos, ensinar os nossos filhos também a conhecer a Deus, a fazer a vontade e o querer do Senhor, e tudo Deus já tem preparado para a nossa vida e para a nossa família. Basta crer e confiar que Deus possa abençoar a sua vida, abençoar a sua família, abençoar os seus sonhos e seus projetos, em nome de Jesus.